Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo aqui ia ser um shorts que eu ia fazer, mas como eu sei que as pessoas não iam entender, iam ficar perguntando quais versículos estavam, onde é que está na Bíblia, o que é até engraçado, né, que as pessoas que seguem a Bíblia, muitas vezes elas não sabem nem onde estão as coisas na Bíblia. Então eu resolvi fazer um vídeo curtinho aqui, para analisar essa questão de que toda autoridade vem de Deus. Porque tanto Paulo quanto Pedro, inspirados pelo Espírito Santo, diz que toda autoridade vem de Deus. Porque os cristãos entendem que a Bíblia foi escrita sob inspiração do Espírito Santo, e esses homens foram inspirados, né, para poder escrever essas coisas. Lembrando que Deus é o mesmo, é o Deus que não muda, que não tem nem sombra de variação. Então, portanto, se Deus inspirou homens para escreverem suas palavras, a sua palavra não pode ter contradição. Eles têm que entender que a Bíblia seria inerrante e inefável, correto? Então vamos lá, aqui em Romanos diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. O que ele está dizendo? Que toda autoridade vem de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Ou seja, foi Deus que ordenou que fulano fosse imperador, rei, etc. Por isso, preste atenção, ó, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Quer dizer que se a pessoa resistisse, por exemplo, a um imperador romano, é o mesmo que está resistindo ao próprio Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É isso que está na Bíblia em Romanos. Esse termo aqui, potestade, exousia em grego, pode também ser traduzido como uma autoridade religiosa, um clero, como um padre, um pastor, um rabino, etc. Então até aí tudo bem, a gente pode entender que pode ser um polissêmico, né, o sentido. Agora em Tito corrobora com essa ideia, porque em Tito está escrito assim, ó: admoesta-os a que se sujeite aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então as pessoas têm que obedecer e se sujeitar aos principados e potestades. Só que aqui principados já é um outro termo. É um termo que também significa os principais, né? Os príncipes, que nem, por exemplo, no julgamento de Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus foi julgado ali pelos principais dos sacerdotes. É o mesmo termo. Então aqueles homens que julgaram Jesus também foram ordenados por Deus, segundo a Bíblia. E aqui em Pedro ele é mais específico, né? Lembrando que apesar dessa epístola ser de Pedro, ela é mais próxima da corrente de pensamento paulina. Tá? Eu já mostrei isso num vídeo para membros. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. Então aqui ele já não está falando de líder religioso, ele está falando toda ordenação humana, por amor do Senhor. Aí ele discrimina, ó, quer seja ao rei, ou seja, um rei humano, como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores. Então a pessoa tem que sujeitar aos reis e governadores, né? Inclusive é engraçado que na prática os cristãos não seguem isso, né? Porque aqui no Brasil está um Brasil polarizado, né, politicamente. Tem muito cristão aí atacando o governador. Ué, se você é cristão e tem a Bíblia como um livro inspirado por Deus, então os governadores também foram inspirados por Deus. Foi Deus que colocou os governadores lá, dos estados. E para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. Então o que o autor de Pedro está dizendo? Que é a vontade de Deus. Que você se sujeite a toda a autoridade humana, rei, governador, prefeito, etc. Que, fazendo bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos. Agora, qual é a problemática desses 3 versículos? É que na Escritura nós vemos várias vezes autoridades prejudicando o povo de Deus. Então, se toda autoridade vem de Deus, é Ele mesmo que levanta essas autoridades para prejudicar o seu povo. Por exemplo, no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né, um livro cristão do Novo Testamento. Quem dá autoridade para a besta para perseguir a igreja não é Deus, é o dragão. Aqui, ó. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Aqui, ó. Quem que deu o poder para a besta? Foi Deus? Não, foi o dragão. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Agora, por que batalhar contra a besta se toda autoridade vem de Deus? Então, se o dragão deu autoridade à besta, ela deve ser combatida, é porque essa autoridade não veio de Deus. E aí, como é que fica? Aí já temos uma problemática aqui. E muitos reis do mundo antigo, que eu já mencionei aqui no canal em outros vídeos, eles se achavam deuses. Era comum isso. Logo, é muito estranho, né, um deus dar poder a homens que se achavam deuses, sendo que Deus não queria outros deuses. Deus fala assim na Bíblia: eu sou Deus e fora de mim não há outro. Então, se fora dele não há outro, por que ele daria poder a homens que iriam tentar usurpar o seu lugar, se passando por deuses, ou se dizendo deuses? Como por exemplo aqui em Ezequiel 28:2, que é o rei de Tiro: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus. Ok, então quem deu autoridade ao príncipe de Tiro foi Deus? Porque segundo a Bíblia toda autoridade vem de Deus, então foi Deus. Aí Deus deu autoridade para um homem que se achava um Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não é Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus. E aí, como é que fica?
Fora que tem mais um ponto aqui, como é que fica a hereditariedade? Porque em monarquias, pessoal, é comum o poder ser hereditário. O rei morre, quem herda o trono é o seu filho, e assim por diante, é de pai para filho. Então, por exemplo, às vezes um rei pode ser um rei bom, aí ele morre, o filho dele às vezes não é tão bom, mas herda o trono do pai. Aí eu posso dizer que foi Deus que deu o poder para ele, ou foi a hereditariedade que deu? Porque se você acredita na Bíblia como inspirada, foi Deus que deu. Mas e a hereditariedade não conta? Então fica meio complexo isso daí. Aqui em Daniel, por exemplo, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e sua largura de 6 covados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração, ou seja, eles tinham que consagrar, venerar aquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, se toda a autoridade vem de Deus, então quem fez isso daqui, quem colocou Nabucodonosor no poder, foi o próprio Deus, segundo o que está escrito na Bíblia. Tá? Independente de a história ser original ou não, real ou não, eu estou tomando a Bíblia como base, como nós temos hoje, tá? Inspirada, inerrante e inefável. Só que, segundo a própria Bíblia, 3 amigos de Daniel, que era Sedraque, Medraque e Abidnego, eles não se curvaram diante da estátua. Eles foram jogados na cova dos leões por causa disso. Aliás, na fornalha ardente, perdão. Aí fica essa pergunta. Esses amigos de Daniel que não quiseram consagrar a estátua de Nabucodonosor, eles pecaram por isso? Porque aqui em Romanos Paulo diz, quem resiste à autoridade está resistindo à ordenação de Deus. Então Nabucodonosor tecnicamente foi ordenado por Deus, então eles estavam resistindo à vontade de Deus. E aí como é que fica? Ou aqui em Pedro, né, que ele fala, é a vontade de Deus aqui. Toda ordenação humana, quer seja o rei, quer seja o governador, é da vontade de Deus. Então Nabucodonosor também estava exercendo a autoridade que Deus deu para ele. Aqui em Isaías também tem outro rei da Babilônia, né, que fala assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, mais um rei que se achava Deus, e contudo serás levados ao inferno, ao mais profundo abismo, que é o Sheol ali, né? Aqui, os amigos de Daniel. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, como é que fica? Eles estariam pecando, porque quem resiste à ordenação humana está resistindo à vontade de Deus, segundo a Bíblia. Alguns imperadores romanos também eram deificados pelos senados, né, após sua morte, então eles eram considerados divos, seres divinos, após sua morte. Mas, segundo a Epístola de Pedro, tinha que se sujeitar a todas essas ordenações humanas. Aí fica a pergunta então, se a Bíblia é a palavra de Deus, todos esses reis foram ordenados por Deus, rei de Tiro, da Babilônia, a própria besta do Apocalipse, etc. E se vier então um anticristo, como os cristãos esperam, um líder global, ou para alguns planal, né? Ele também seria ordenado por Deus. Então os cristãos teriam que se sujeitar ao anticristo ou se rebelar contra ele? Porque se rebelar contra ele é o mesmo que se rebelar contra Deus, contra a vontade de Deus. E aí, como é que fica? Aí fica uma pergunta então para vocês, para reflexão. Será que esses versículos que só aparecem ali nas epístolas, principalmente nas paulinas, com exceção ali de Pedro, eles foram inspirados mesmos pelo Espírito Santo ou era uma tentativa de manter os cristãos submissos a Roma? Lembrando que eu mostrei naquele vídeo lá sobre a escravidão no Novo Testamento, que a gente tem um padrão ali, que Roma tinha uma boa porcentagem de escravos, no Império Romano, e tinham muitos problemas com rebeliões de escravos, né? Uma das mais famosas foi a de Espartacus. Então por isso que você vê ali na Bíblia, escravos, obedecei aos vossos senhores, quer sejam bons ou maus, talvez numa tentativa de evitar rebeliões de escravos. Aí não teria nada de divino, seria basicamente humano. O mesmo vale para isso daqui, de toda autoridade vem de Deus. Será que realmente esses versículos são uma inspiração divina? Ou será que os autores só estavam tentando deixar a comunidade cristã que estava crescendo em Roma submissa ao Império Romano, aos imperadores, para eles não se rebelarem e verem os imperadores como realmente seres divinos, pessoas que foram escolhidas por Deus? Como é que fica também essa escolha numa democracia? Vocês já pararam para pensar nisso? Para que a gente vota então, se a autoridade é escolhida por Deus? Meio complexo, né, pessoal? Então analisem aí, tirem vocês suas conclusões, tá? Quem puder dar um like no vídeo vai estar ajudando a aumentar o engajamento do vídeo.
Então, eu sei que é chato ter que pedir, eu sempre estou lembrando, mas é necessário. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.